Em pleno século XXI, acontecem várias situações que elas não deveriam acontecer e, contudo, com essa tecnologia, com essas informações que acabam chegando, a gente acaba tendo conhecimento e parece que acontecem a cada dia mais, que é o racismo, que é a injúria racial. Esses serão o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Nathan Luiz Frantes, sou advogado. E antes de explicar a injúria racial e o racismo, se eles são crimes ou eles não são crimes, é importante explicar o conceito, o que é o racismo em si. O racismo ele consiste no pré-conceito, na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Estabelece uma hierarquia entre as raças ou entre as etnias, por exemplo. De outro lado, além de existir o racismo, existe a injúria racial. As pessoas elas confundem muito o racismo com a injúria racial. São duas coisas diferentes, são dois crimes diferentes. Tá? A injúria racial ela é uma agressão verbal direcionada a determinada pessoa com a intenção de abalar o psicológico dessa pessoa, dessa vítima, utilizando de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem ou à condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. E isso é um crime e ele é previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, de 1 a 3 anos, além do pagamento de multa, que nem eu já falei. Se caso esse vídeo está sendo relevante para vocês, eu peço que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que é muito interessante, é muito importante as pessoas elas terem conhecimento para a gente tentar inibir esse tipo de conduta que é muito feio, é devastador para a sociedade como um todo, tá certo? De outro lado, existe o crime de racismo. É crime, o racismo em si propriamente dito é crime e existe uma lei dizendo que é crime, uma lei específica para isso, não está nem no Código Penal, é uma lei. A lei é 7.716 e tem uma pena, a pena maior que essa lei prevê é até 5 anos, além do pagamento de uma multa. É importante as pessoas elas terem um conhecimento que o crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível. O que isso quer dizer? Quando o crime ele é inafiançável, quando a pessoa ela comete esse delito, ela não consegue responder o processo em liberdade mediante a contraprestação, mediante o pagamento de uma fiança. Nesse caso, no crime de racismo, não é possível responder o processo em liberdade mediante o pagamento da fiança. Por isso que é inafiançável. De outro lado, ele é um crime imprescritível. Isso quer dizer, ele nunca irá prescrever no lapso de tempo. Ele não tem um lapso de prescrição que nem qualquer outro delito. Geralmente são 3 anos, 4 anos, 8 anos, 20 anos, dependendo de cada pena. Nesse caso, o crime de racismo ele não tem prescrição, tá certo? Caso fui vítima do crime de racismo ou do crime de injúria racial, o que eu devo fazer? Tá? Primeiro, a nossa orientação é que as pessoas elas vão até a delegacia e registram uma ocorrência. Primeiro, registram uma ocorrência para o delegado, o escrivão descrever todos os fatos que aconteceu. Se caso tiver gravações, se tiver fotos, se tiver testemunhas, é muito importante levar isso até a delegacia para o delegado colher todas essas provas para realizar, para investigar e colocar tudo isso no inquérito policial, tá certo? Outra orientação também pertinente e importante é procurar um advogado de sua confiança, que ele irá orientar qual é o melhor caminho a se tomar. Eventualmente, se tiver que propor uma queixa-crime, uma ação de indenização para ter uma restituição da reparação daquela situação que acabou cometendo, tá certo? É importante também apontar que o crime de injúria racial, apesar da legislação prever ali que deve ser por queixa-crime, deve ser por advogado, isso quer dizer o quê? A gente teria um prazo de 6 meses para realizar o boletim de ocorrência e efetivamente o advogado fazer a queixa, fazer a denúncia.
Existe um entendimento do STF que esse crime de injúria racial ele é equiparado ao crime de racismo, ou seja, o que isso quer dizer? Olhando nesse norte de equiparação ao crime de racismo, o crime de injúria racial ele não existe prazo de prescrição, ele não existe prazo de prescrição e não conseguiria nem fazer o pagamento da fiança para responder em liberdade. Mas é sempre bom, nós sempre indicamos em observar esse prazo de 6 meses com relação ao crime de injúria racial. Observar esse prazo, porque pode ser de entendimento de magistrado ele entender que já tenha prescrito esse crime, se não for observado esse prazo, tá certo? Então é isso aí o nosso vídeo esse é o nosso vídeo, esse é o nosso tema do nosso vídeo de hoje. É muito importante que as pessoas elas tenham conhecimento, elas tenham um pouquinho de um pouco mais de respeito, porque está acontecendo muitas situações com relação à injúria racial, ao racismo, está acontecendo muitas situações, isso é corriqueiramente, toda semana está saindo na mídia, isso é muito triste, é muito lamentável. As pessoas elas precisam ter conhecimento que quando efetuarem um fato desse, elas estão incorrendo num crime e elas poderão e deverão ser presas por esse fato, tá certo? Esse é o nosso tema. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.